Glórias a Deus. Saúde a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos de pé, abra em João, capítulo 4, versículo 19 ao 26. João, capítulo 4, versículo 19 ao 26. A Deus toda a honra e toda a glória por estarmos nessa noite na sua casa. Também obrigado, pastor Zimar, pela oportunidade. É com muito temor e tremor, porque é o culto do pastor, né, irmãos? E aí a gente toma posse nesse momento para estar transmitindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, porque a palavra é dele e ela não volta vazia. João 4, versículo 19 ao 26 nos diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Poder sentar. Eu quero trazer aqui uma mensagem sobre a mordomia da adoração. Provavelmente você já ouviu essa palavra mordomia, ou numa lição de escola bíblica dominical, ou numa mensagem do culto de ensino, ou como um tema de congresso, mas em algum momento você já ouviu falar sobre mordomia. E se você não ouviu, essa noite você vai ouvir um pouco sobre mordomia. O que é mordomia? O que é ser mordomo? A nossa palavra mordomo, ela vem de uma palavra latina major domo, que significa o criado maior da casa. Aquele que trabalha na casa e que é responsável por administrar a casa. Aquele que é responsável e que tem a confiança. O mordomo não era um escravo, era um empregado, uma pessoa de confiança. Alguém que era acreditado nela, essa confiança, de cuidar de toda a casa, de todos os bens, de tudo que havia de valioso dentro da casa. E isso era muito importante, a pessoa ter essa confiança. Eu lembro-me que a minha mãe trabalhava como diarista, e ela foi trabalhar numa casa, foi indicada, e quando chegou para trabalhar, ela começou a fazer a limpeza, e achou um dinheiro atrás da geladeira. Ela afastou a geladeira, pegou o dinheiro, limpou tudo. No final do dia, quando a família chegou, ela mostrou tudo o que havia feito e entregou o valor para aquele casal. E aquela família, aquele homem, ele fez um teste com a minha mãe. Depois ela ficou sabendo, porque eles contaram para ela, foi feito um teste com ela a respeito da limpeza e também da confiança, para ver se ela iria afastar a geladeira para limpar, e se ela também iria ser uma pessoa de confiança ao ponto de devolver aquele dinheiro que estava dobradinho, caído atrás da geladeira. E aí ela ficou por muitos anos trabalhando ali em Balneário para essa família, que eu lembro só o nome da proprietária, que era a senhora Tereza, e o seu esposo eu não lembro mais o nome, mas ela trabalhou por muito tempo, porque ela teve confiança. Eles saíam, eles iam caminhar na praia de Balneário e deixavam o apartamento, a chave, com a minha mãe, porque tinham confiança nela. E ser mordomo é ter essa confiança, significa administrar, ter zelo, cuidar sem desperdício. No Novo Testamento, a palavra para mordomia é oikonomia, a palavra que significa administrar sem desperdício. Então nós somos mordomos, nada do que temos é nosso. Você pode dizer assim: mas o carro está no meu nome, a casa está no meu nome, as minhas propriedades são no meu nome. Pode estar tudo no teu nome, mas você não tem o governo
sobre esse coração que bombeia, porque amanhã ou daqui a alguns anos você pode morrer e tudo que você tem vai ficar aí para inventário dos seus herdeiros. Então nós não somos absolutamente donos de nada, e Deus nos confiou essa mordomia, essa administração, tanto dos bens materiais como dos espirituais, e para isso nós devemos ser vigilantes, devemos ser comprometidos, devemos ser zelosos, porque chegará o dia que teremos que prestar contas diante de Deus de tudo o que Ele entregou nas nossas mãos. Pode colocar para mim Eclesiastes capítulo 12 e o versículo de número 14. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 14 nos diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo o que Deus colocou nas minhas mãos e nas suas mãos, um dia teremos que prestar conta, seja bom ou seja mal. Então nós somos mordomos. Também lá em Lucas capítulo 12, no versículo 42, Lucas capítulo 12, o versículo 42, se puder colocar ali, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Pode continuar. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Continue. Versículo 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. Presta atenção, isso é para nós. Nós somos mordomos, eu sou mordomo, você é mordomo. Versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. É uma grande responsabilidade que nós temos de sermos mordomos, mordomos do que temos, do que fazemos e do que somos. Temos em nossas mãos a mordomia da família. Sobre a minha vida, eu tenho a mordomia. Eu tenho que ser mordomo, administrador da minha família, prover da segurança, proteger tanto a minha esposa como os meus filhos, como mordomo da minha família. Essa é a nossa responsabilidade, porque a família que eu tenho foi Deus que me deu, irmãos. A esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, é a riqueza que Deus me deu, é a sua riqueza, é a sua família, é a sua responsabilidade, e você tem que administrar como um mordomo. Nós somos mordomos na igreja, administradores, responsáveis pela igreja, organismo, como também a igreja organização. Tudo que nós vimos, o cuidado que você tem com a cadeira que você senta, com o corredor, com o tapete que você anda, tudo que você faz, isso é mordomia, isso é zelo, isso é comprometimento, isso é cuidado, porque tudo pertence a Ele. Você é um mordomo dos dons que Deus te deu. Você é mordomo do ministério que Deus te deu. Um ministério, servir um ministério, um grupo, um departamento. Você está ali porque Deus te colocou como mordomo. Não é seu, é dele. Hoje eu estou o coordenador, mas amanhã talvez não estarei mais. É passageiro, passa, pastor Júnior. Em 2007 eu fui líder de jovens até 2010. Pastor Adriano era nosso pastor. Passou, já fazem 13 anos. Eu vou na congregação do Cedro, os jovens que passaram no departamento quando eu era líder, hoje já estão casados, já têm filhos. Passou, mas o tempo que eu estive ali, eu era um mordomo, eu estava ali para servir. Nós somos mordomos desse corpo. Nós temos que cuidar, a mordomia desse corpo. Aí muitos dizem assim: mas não tem problema, eu posso beber, eu posso fumar, porque a Bíblia não diz. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Esse corpo nós temos que cuidar, nós temos que zelar por ele.
E a bebida alcoólica não faz bem, irmãos. Ah, mas um pouquinho, não tem problema. A palavra não diz, olha, Jesus transformou água em vinho. Ah, e o vinho é bom para a saúde. Irmãos, o que é bom para a saúde é o que é extraído da uva, que é alcalino e deixa equilibrado o pH do nosso sangue. Então não precisa arrumar desculpa para beber, mas cuide do seu corpo, zele por esse corpo, cuide da sua alma. Você é mordomo da sua alma, você é mordomo do seu espírito. Às vezes você não cuida, você está tarefado, você está correndo atrás das coisas, dos objetos, das coisas materiais e não cuida da sua alma. E Deus entregou para você, e você tem essa mordomia, esse cuidado com a sua alma e com o seu espírito. Mas nessa noite eu quero falar sobre a mordomia da adoração. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura bajulador, Deus não procura celebridade, Deus não procura interesseiro, Deus não procura oportunista, Deus não procura hipócrita nas suas adorações, mas Ele procura os verdadeiros adoradores. Os fariseus estavam dizendo que Jesus estava batizando mais do que João Batista. E aí ele decide sair da Judéia e retornar à Galiléia, mas a palavra vai dizer que ele teve que passar por Samaria. E quando ele chega a Samaria, ele chega nas regiões de Sicar, no poço de Jacó, que ficava nas terras que Jacó deu para José. Ele estava cansado, com sede, ele para próximo ao poço, e a mulher samaritana vem, como de costume, ela vem para tirar água. Um trabalho difícil, árduo. Quem já tirou água de poço sabe. Eu, quando vinha para minha avó no Rio Pequeno, tirava, feliz da vida, porque morava em cidade grande, água encanada, mas tirar a água do poço para nós era uma alegria. E depois de tirar a água era tomar o banho na bacia de alumínio, irmãos. Aí eu dizia, era bom nada, irmão. A avó chegava com aquele balde de água fria, jogava assim, dava aquele susto. Mas é um trabalho difícil, você puxar a corda e tirar água, mas aquela mulher via tirar água. E Jesus pede água para ela. E quando ela se depara com essa situação, ela diz, mas como? Você é judeu, eu sou samaritana. Judeus e samaritanos não se dão. Mas com Jesus, irmãos, não tem esse negócio de ser ou não ser, se você vale ou não vale, se você é preto, se você é branco, se você é baixinho, se você é alto, se você é pobre, se você é rico. Deus quebra todos esses paradigmas, irmãos. Ele atrai pessoas, Jesus atrai pessoas. Por isso estamos aqui essa noite, porque Jesus nos atraiu. Aleluia. E ele pede água, e essa mulher disse, como? Você é um judeu? Mas Jesus continua a conversa com ela, e ela vai continuando a conversa com Jesus, e Jesus diz assim, se soubesse com quem você está falando. E aí ela tem uma pergunta, ela tem uma questão, e essa questão era sobre a adoração. Quando ela chega no versículo 20 do capítulo 4 de João, diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No Antigo Testamento, adoração, a nossa palavra adoração vem do latim adoratione, significa culto, veneração. Entendia-se como se curvar, se prostrar. E no Antigo Testamento, o sentido que se tinha era de servir a Deus no templo, no tabernáculo. A adoração era o serviço prestado, realizado com muita reverência e com muita adoração. Exemplo disso é o tabernáculo. Quando Deus deu toda a estrutura, o desenho, as medidas para Moisés, Ele mostrou, Ele ensinou, Ele disse como deveria ser feito todo o trabalho dentro do tabernáculo. O sacerdote tinha que ser consagrado, o sumo sacerdote tinha que estar com as vestimentas apropriadas, com as mãos lavadas, com os pés lavados, o candelabro aceso, os pães sobre a mesa, o incenso tinha que ser preparado, o gálbado, com nixa, com incenso puro, tudo como Deus mandou fazer. O sumo sacerdote pegava o incensário,
passava pelo véu, onde entrava no lugar santo dos santos, e ele enchia aquele ambiente daquele aroma perfumado, daquele incenso, e ele entrava com reverência e saía com reverência, porque para falar com Deus, irmãos, tem que ter reverência. E tem gente que vem para a igreja e perdeu a reverência, irmãos. Você olha para a nave da igreja, para o púlpito da igreja, a gente no celular, fazendo vídeo, batendo foto, e o culto acontecendo, desligado do culto, falta de reverência, irmãos. Você já se sentiu assim, triste, às vezes até uma situação incômoda, quando você está do lado de alguém conversa com você, te trata bem, daqui a pouco ela vai te abandonando, porque chegou uma outra pessoa, e você fica num canto esquecido, você fica olhando, fica incomodado com aquela situação. Agora imagina Deus, o Criador, o nosso Deus, o nosso Pai. Quando viemos para um ambiente como esse, não temos reverência na nossa adoração, ficamos negociando, ficamos olhando para murmurar, para apontar o dedo, para ficar acusando, e aí as coisas acontecendo, chega no final, vem um hino, vem uma adoração, aí vem para frente, chorando. Mas chorando por quê? Se não ouviu nada, não se alimentou de nada, perdeu as coisas porque faltou reverência. O sumo sacerdote entrava com reverência, porque estava entrando na presença do dono da vida. O dono da vida. Se eu e você estamos respirando, é por causa dele. Esse ambiente é a casa dele. Deixa para negociar depois, deixa para tirar foto para colocar no Facebook depois, mas aqui é o lugar de adorar a ele. A adoração. Êxodo 24:1, depois o Senhor disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, mas eles inclinam-se de longe, se inclinam, prostrado em adoração, porque estão na presença de Deus. Irmãos, as coisas estão se acomodando, estão ficando. Aí estão falando, é a nova geração. Não, irmãos, vamos continuar firmes na palavra, reverentes a Deus. E no Novo Testamento, usa-se uma palavra, por 59 vezes ela vai aparecer no Novo Testamento, que é a palavra proskuneo, em grego, que significa ajoelhar-se para prestar adoração e obediência, na forma de beijar a mão àquele a quem você está prestando obediência. É você se inclinar, não olhar, pegar na mão e beijar, como adoração e obediência. A ideia que tem hoje na modernidade é que a adoração é apenas louvor, cantar, chacoalhar, fazer barulho. A adoração é muito mais do que isso, porque nós adoramos aquele que vive e reina para todos sempre. Então toda a nossa adoração deve ser de todo o nosso amor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Isso quer dizer que tudo que eu faço, tudo que você faz, deve reverenciar a Deus. Seja aqui na igreja, no trabalho, na escola, no trânsito, no supermercado, na borracharia, no mecânico, aonde os teus pés estiverem, você tem que reverenciar a Deus, como se prostra e diga: eu estou obediente a Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Não adianta aqui você levantar a mão e dizer aleluia Senhor, mas mesmo dentro da igreja, você querer sair no braço com o teu irmão. Isso não funciona, meu irmão. Isso não é adoração. Você pode enganar a igreja, mas a Deus você não engana, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Eu posso estar aqui falando, mas Ele conhece como é que eu ando, Ele conhece o meu coração. Então adorar, meu irmão, não adianta querer só chacoalhar, enquanto a tua vida está igual um sepulcro caiado. Cuidado com isso. Mas eu quero me apressar aqui e trazer as atitudes de um adorador.
de um mordomo na adoração. E eu quero usar aqui de alguns textos e trazer na prática para nós as atitudes de um adorador. Primeiro, o adorador não está condicionado a tempo e espaço. O verdadeiro adorador, aquele que é mordomo da adoração, ele não está condicionado a tempo e nem espaço, lugar. Lembra de Paulo e Silas? Capítulo 16 de Atos. Adorar a Deus, o que Deus falou para a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam presos na cidade de Filipe por haver libertado uma menina de um espírito de adivinhação. Eles estavam presos, mas a prisão não impediu eles de louvarem, de adorarem a Deus. O corpo podia estar surrado, com dor, com fome. As condições do ambiente não calaram aqueles verdadeiros adoradores. Então não depende do lugar aonde você está, o espaço geográfico. Você, não, eu só adoro quando estou no templo. Em qualquer lugar que você estiver, você adora a Deus. Ah, irmão, mas está difícil a minha vida. Não depende da circunstância, porque você adora em espírito e em verdade. Paulo e Silas podiam reclamar dizendo: a vida não está fácil para nós, Silas. Vamos parar com esse negócio. Olharam um para o outro: vamos cantar? Vamos orar? Está difícil, irmã? Está difícil, irmão? Veio o diagnóstico do médico dizendo que está com câncer, e dizendo assim: não dá mais? Dá sim. Acho que nem Paulo e Silas. Vamos cantar e vamos adorar, porque a adoração consciente, irmãos, ela gera um movimento. Ela gera um movimento. Paulo e Silas começaram a cantar com fome, surrados, machucados, presos, mas enquanto eles oravam e adoravam no mundo espiritual, começou um movimento que logo se manifestou em atos maravilhosos e extraordinários na vida daqueles homens, que foi o terremoto. Quem adora, irmãos, recebe o de repente de Deus. Quem adora diante da dificuldade, recebe o de repente de Deus. Eles oravam, eles cantavam, eles adoravam, porque as circunstâncias não impediram eles. E de repente, sobreveio um terremoto. E é tão interessante, irmãos, que esse terremoto não derrubou as paredes. Você já viu como é que fica uma cidade depois de um terremoto? Cai tudo, irmãos. Prédio, parede, mas não caiu. O que aconteceu? Só rompeu as cadeias e as portas se abriram. Isso é o extraordinário de Deus. Esse é o terremoto de Deus. Ele vem para abrir o que tem que abrir. Esse terremoto vem para fazer o que tem que ser feito. Aleluia! Então nada pode te impedir de adorar a Deus. Ai, irmão, está doendo na alma, mas adore. Ai, está doendo no corpo, adore. A despensa está vazia, adore. Porque de repente vai chegar a solução na tua casa. Eu tenho um primo na cidade de Joinville. O filho adolescente dele estava perecendo com um câncer. O médico diagnosticou já que era morto. Mas toda vez que esse meu primo chegava no hospital, o filho dele consolava ele, dizia: papai, fique em paz, porque um anjo me visitou aqui e me mostrou o lugar para onde eu vou. Sabe o que é isso? É adorar e não depender da circunstância. O corpo pode estar doente, mas o espírito está livre. Quem adora com temor é usado para gerar vida àquele que quer tirá-la. Esses homens, Paulo e Silas, após esse terremoto, quando o carcereiro olha: cadê os homens? Fugiram tudo, vou tirar a minha vida. Paulo: não faça isso não. Não faça isso, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. E Paulo crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu
e a tua casa. Os verdadeiros adoradores, irmãos, aonde eles entram, eles geram vida, porque aqueles que estavam prontos para tirar a vida olham para esse adorador e dizem assim: olha, se Deus fez isso na tua vida, é capaz de fazer na minha vida. Olha, se Ele te levantou da onde você estava, Ele pode me levantar. Aonde estão todos? Nós estamos aqui, e se tu crer, será salvo você e a sua casa. Essa é a diferença do verdadeiro adorador. E Deus cuida de quem é adorador de verdade, irmãos. Bajulador, Deus não cuida, não, pode ficar tranquilo. Você olha, tem uns bajulador por aí, irmão. Fica tranquilo, porque Deus não cuida de bajulador, mas de verdadeiro adorador, Deus cuida. O carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para casa, e a Bíblia vai dizer que ele cuidou dos vergões. Ele tratou, ele não deu um paninho para Paulo, ele cuidou das feridas. Meu irmão, tu está machucado, ele limpou e ainda aprontou a mesa e alimentou aqueles homens. Isso é o cuidado de Deus. Seja um verdadeiro adorador, porque Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus vai cuidar do teu ministério, Deus vai cuidar de tudo, tudo. Vale a pena ser mordomo? Vale a pena ou não vale a pena? O adorador não se cala, mesmo que uma multidão o mande calar. Um adorador nunca para, mesmo diante da crise ou de qualquer circunstância. Lucas 18, 35 e 43 vai falar da história de Bartimeu, o cego que enxergava mais do que aqueles que tinham uma visão saudável. Os que tinham uma visão saudável estavam correndo atrás de Jesus, por causa do milagre, mas o cego, quando ouviu, opa, é o filho de Davi, Jesus, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E após ser curado e perdoado, ele seguiu glorificando a Jesus. Mas Bartimeu, todos os dias, ritualmente, ele ia para o lugar sempre, com a mesma capa, e mendigava. Mas chegou o dia que mudou a sua história. Foi o dia que Jesus passou, e o verdadeiro adorador não ficou quieto. A multidão dizia: fica quieto aí, ó mendigo. Cala a boca, não incomoda o mestre. Às vezes a crise vem, irmãos, dizendo assim: para. Aí vem o inimigo dizendo assim: para, entrega tudo, não faz mais nada. Não, o que é isso? E começa a semear, fica quieto aí no teu canto. Você é um mendigo, você vai conviver com essa capa. Mas o mendigo disse: não, a oportunidade está passando e eu não vou perder, porque adorador de verdade não perde oportunidade. Ei, quanto mais ele apertavam ele, dizia: cala a boca, ele berrava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus, manda chamar ele. Aí o Senhor vai mandar, Jesus manda, manda alguém, vai lá falar com Bartimeu. O homem vai com bálsamo na boca. Aquele anunciante vai com bálsamo na boca, dizendo assim: ei, o chefe está mandando chamar. Porque o adorador, ele bate na porta do coração do mestre, e ele consegue abrir. Quanto mais repreendiam, mais ele clamava. Não existe circunstância que vai impedir eu e você de adorar a Deus. A multidão tentou parar, mas essa adoração bateu forte, irmãos, no coração do mestre. Aí já viu, né, irmão? Aí já viu. Falou que o papai está falado, irmãos. Falou com o papai. Está desanimado? Fala com ele. Fala com ele. Bate forte no coração dele. Bate. Faz como aquele mendigo bateu forte no coração de Jesus, porque ele reconheceu que aquele homem era o Messias.
ele reconheceu. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: esse é o Messias, é a salvação. Está com o coração machucado? Fala com ele. Está desanimado? Quer parar? Está querendo parar? Vai falar com ele. Bate forte no coração, porque ele vai mandar um anunciante com bálsamo nos lábios, dizer para você, como disse para aquele mendigo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chamou. Jesus te chamou, é ele que te chamou, é ele que te chamou, irmão, é ele que te chamou, mano. É ele que te chamou, não foi homem não, foi ele que te chamou, foi ele que me chamou, irmãos, usando a instrumentalidade da nossa liderança, mas é Deus que nos chamou, é Jesus que olhou e disse: vem para cá, levanta-te, tenha bom ânimo. Eu não tenho capacidade, mas eu te dou capacidade. Eu não sei falar, mas eu falo pela tua boca. Eu não sei o que fazer, mas eu vou te dar direção. Venha, tenha bom ânimo, levanta-te, porque quem te chamou é Jesus, e é Ele que vai mudar a sua história. E para mim finalizar, o terceiro ponto: adoração é uma entrega total a Deus. Ser um verdadeiro adorador é entregar-se totalmente a Deus. Lembra de Abraão, na sua velhice, promessa de um filho? Vai ter um filho, mas eu sou velho, a minha esposa é velha, mas é promessa. Recebe a promessa, nasce o Isaac. Abraão é chamado e Deus pede o seu filho, e ele entrega em adoração a Deus, irmãos. Ele faz tudo quanto Deus mandou. Ele vai, porque Abraão sabia que o Deus que ele servia ia providenciar o sacrifício, e se não providenciasse, ele ressuscitaria o seu filho dos mortos. Então a adoração é uma entrega total da sua vida, entrega tudo, corpo, alma e espírito, porque na mordomia da adoração, precisamos entender que o Senhor olha para a motivação do nosso coração. O que eu estou fazendo hoje na obra de Deus, Deus conhece a minha motivação, se eu estou pelo cargo ou se eu estou pela carga. Se você está aqui, Ele sabe qual é a tua motivação, Ele conhece. O salmista escreveu no Salmo 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Deus me conhece e Deus conhece você. Se coloque de pé. Se coloque de pé. A mordomia da adoração é a mordomia da sua vida. Você foi chamado para estar nesse reino, porque Deus confia em você. Tudo o que você tem, você foi chamado para administrar com fidelidade, com confiança. E na adoração, independente do que você está passando, rasgue a sua alma e o adore em espírito e em verdade. É aqui no Monte Gerazim? É no Monte de Jerusalém? Não, é aonde você estiver, adore a Deus. Temos alguém aqui essa noite que quer ser um verdadeiro adorador, que se afastou dos caminhos e hoje quer decidir voltar para adorar a esse Deus. Temos alguém? Temos alguém que quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Temos alguém? Então feche os seus olhos. Você vai fazer a sua oração de entrega total a Ele. Você vai falar com o papai, porque é Ele que mudou e está mudando a tua história. Bartimeu nunca mais precisou usar a capa, nunca mais precisou voltar para o lugar para mendigar, porque ele começou a viver as bênçãos de Deus. E você está vivendo essas bênçãos de Deus, porque você é um verdadeiro adorador. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença,
de podermos rasgar a nossa alma, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento e entregar toda a nossa vida nas tuas mãos. Faça o que quiser das nossas vidas, porque aonde colocarmos a planta dos nossos pés, queremos gerar um movimento, Senhor, como aquele que foi gerado lá nas cadeias com Paulo e Silas, que gerou mudança na vida do carcereiro e da sua família, porque nós somos instrumento nas tuas mãos. Nós somos teus servos, nós somos escolhidos, chamados, capacitados, preparados por ti para esta obra. Este mundo, Senhor, é um celeiro de almas que precisam ser alcançadas pelos verdadeiros adoradores, aqueles que deixaram aquela história frustrada de inutilidade para trás, de perdido, mas agora uma história de vencedor, uma história daqueles que se colocam na posição, uma história daqueles que estão mostrando ao mundo que nós servimos a um Deus verdadeiro, de um Deus que cuida, de um Deus que chama, de um Deus que capacita. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos na tua casa de poder te adorar, da liberdade que temos de adorar no nosso trabalho, nas escolas, aonde nós estivermos, queremos te adorar com todo o nosso ser. Em teu nome nós te agradecemos, Pai.